Amor Sem Pecado, um filme de drama de 2013. Esse filme de hoje começa mostrando duas meninas que se chamam Lil e Ross. Elas estavam correndo pela floresta para chegar até a praia, e depois de chegar lá, elas se divertem bastante com aquilo e ficam sorrindo muito. Então, com o passar do sorriso delas, a cena muda e nós temos um salto no tempo. Aqui a Lil e os seus familiares são vistos no enterro do seu marido. Ela conforta o seu filho enquanto eles levam o seu pai até o túmulo. Então, momentos depois, o filho da Ross, que se chama Tom, leva o Ian até a praia para que ele possa se distrair um pouco. E enquanto os dois surfam, o tempo vai passando de novo e os meninos já estavam quase adultos, praticamente perto dos 18, se já não for os 18. E as duas mães ficam admirando seus filhos de longe enquanto eles surfam. Mais tarde naquele dia, a Ross e a Lil olham um álbum de fotos e aqui o Ian e o Tom entram na casa e começam a relembrar do falecido pai. Então no jantar daquela noite, as duas mães e os filhos conversam e jogam um pouco para se distrair. Então aqui o pai do Tom, que se chama Harold, entrou em casa e cumprimenta eles. A Lil foi até o apartamento dela, que fica literalmente do lado. Então, momentos depois disso, nós conseguimos ver que o Harold fala para Ross que ele recebeu uma proposta de emprego em uma universidade em Sydney. E ele diz para Ross que ele gostaria que eles se mudassem para lá. Então, depois disso, nós vemos que a Ross acorda durante a noite e desce as escadas para tomar um pouco de água. Então ela vê a luz do quarto que o Ian estava e ela estava acesa. Ela foi lá e ela viu que ele estava dormindo, pelo menos na cabeça dela. Então ela pegou o álbum de fotos que estava com ele, acreditando que ele estava dormindo. Mas ele se levanta e chama o nome dela gentilmente. Mas fica tudo por aí mesmo. No dia seguinte, o Sal, que é um antigo amigo do falecido marido da Lil, convida ela para o seu aniversário. Mas a Lil diz que infelizmente ela não vai estar disponível. Então mais tarde naquele dia, a Ross e o Harold conversam sobre a Ross não querer se mudar com ele pra Sydney. E ele diz pra ela que ela não queria sair dali por conta da Lil, porque as duas eram muito grudadas. Mas a Ross diz que ela vai se mudar com ele, mas ela precisa de tempo pra de fato se adaptar a isso. Então depois dessa conversa, o Harold dá tchau pra sua família e foi pra Sydney. A Ross foi dar um mergulho e ela vê o Ian em uma prancha de surf. Então ela sobe ali com ele e os dois conversam um pouco. Ao anoitecer, eles foram para casa e os quatro se juntaram de novo. Eles estavam se divertindo no jantar e a Ross e o Ian acabam trocando olhares um pouco. Assim, pouco tempo depois, a Lil foi para casa deixando o Ian para trás. E a Ross, que ainda estava acordada, anda pela casa quando o Ian se aproxima dela e os dois acabam se beijando. E o negócio esquentou muito, porque eles se pegaram com força aqui e, meu amigo, o bagulho foi tenso. Enquanto isso acontecia, o Tom acordou e foi até a cozinha para beber um pouco de água. Então, ele viu a mãe dele saindo do quarto que o Ian estava, na ponta dos pés ainda, com uma roupa na mão. O Tom estava um pouco triste e foi pra praia, então ele acabou dormindo ali mesmo. Então, quando amanheceu, o Tom foi até a casa da Lil e ele disse que veio ver o Ian, mas ela disse que ele não estava ali. E enquanto os dois estavam conversando, o Tom tenta beijar a Lil e quase aconteceu, mas ela impede dizendo que o Ian poderia aparecer a qualquer momento. Então aqui o Tom conta pra ela o que ele viu naquela noite, mas a Lil diz que isso é impossível. E quando ele volta pra casa, o Ian pergunta se o Tom vai surfar, mas o Tom diz que não. Então enquanto isso, a Lil foi até a galeria de arte da Ross pra perguntar sobre o que aconteceu, mas ela mudou de ideia e voltou pra casa. Mais tarde naquele dia, o Tom voltou até a casa da Lil e implora para ele deixar ele ficar ali durante essa noite. Então, durante a noite, o Tom se levanta e foi dormir do lado da Lil no seu quarto. E ao acordar na manhã seguinte, os dois acabaram se pegando também daquele jeito e o bagulho foi tenso aqui também. Depois disso tudo acontecer, ele decidiu voltar para casa e lá a mãe dele pergunta aonde ele estava. E aqui ele diz que dormiu na casa da Lil e revela pra ela o que ele fez com ela, que foi a mesma coisa que ela fez com o Ian. Então ela dá um tapa na cara dele e ele foi embora dali. Mais tarde, a Ross foi até o local de trabalho da Lil e as duas dizem uma pra outra que elas de fato passaram do limite e ambas concordam em nunca mais deixar isso acontecer de novo. Em casa, a Lil fala com o seu filho que a Ross veio falar com ela e que quer que tudo isso pare. Então depois dessa conversa, o Ian foi ver a Ross, mas ela diz que tudo aquilo acabou de fato ali mesmo e ela manda ele ir embora, mas eles não se aguentam e eles se pegam de novo sem pensar duas vezes.
Enquanto isso, o Tom e a Liu também estavam fazendo o mesmo lá na casa dela. Então, indo para outra cena, a Liu e a Ross dizem que estavam bem felizes nesse momento. Então a Liu diz para Ross que não queria parar com tudo isso. Mas, logo depois disso, o Harold chegou em casa e pergunta ao Tom se ele tem uma namorada porque ele parecia estar mais feliz. Então naquela noite a Ross parece estar bem preocupada com o Harold, e ele pergunta o que estava incomodando ela, mas ela não dá uma resposta para ele. Então logo depois disso ele pergunta sobre a namorada do Tom, mas ela muda de assunto. E aqui os dois são vistos limpando as suas pranchas de surf, quando o Harold saiu para fumar um pouco, mas o Ian olha para ele com uma cara de nojo e sai dali. Então voltando para a sala, a Ross fala pro Harold que ela e o Tom não estão prontos para se mudar nesse momento, e o Harold fica bolado da vida com isso, e ela só diz "sinto muito". Então Harold pega o carro e volta para Sydney, e eles se separam a partir daqui, e ele vai começar uma nova vida com uma nova esposa em Sydney. Isso de fato aconteceu, e isso foi de 0 a 100 muito rápido. Na próxima cena, a Liu conta pra Ross que ela precisa encontrar uma maneira, um jeito de fazer o sol parar de dar em cima dela. Mas aqui as duas conseguem ver que o Tom e o Ian estavam brigando na água, mas eles pararam logo em seguida. E quando os quatro vão pra casa, o Sal dirige até lá e diz um oi pra eles, mas não passou disso. E o Ian passa alguns remédios na ferida do Tom. Então eles jantam juntos e um pouco depois o Tom foi pro quarto da Liu, enquanto o Ian foi pro quarto da Ross. E na próxima cena nós vemos que a Liu estava dormindo no sofá, quando do nada o Sol apareceu ali e confessa o seu amor pra ela. Então ele sai bolado dali quando recebe um não como resposta. Depois de tudo isso acontecer, nós vemos os quatro se divertindo na praia. O Ian e o Tom discutem sobre uma oportunidade de produção de um filme apresentada pro Tom em Sydney pelo seu pai. Então, enquanto eles dirigem, o Ian diz que ele não queria ir por conta da Liu e ele de fato ficou. Mas o Tom diz pro Ian que a Liu não gostaria que ele perdesse uma oportunidade dessa, só que ele não foi. Então, o tempo foi passando e o Tom foi visto em uma audição em Sydney, onde ele acabou conhecendo a Mari. E agora voltando pra casa, a Liu recebeu uma ligação do Tom, e no jantar, a Liu diz pra Ross e pro Ian que o Tom estava fascinado por uma garota que ele conheceu em Sydney, e ela age com ciúmes, mas a Ross e o Ian falam pra ela não se preocupar. Então em Sydney, o Tom acompanha a garota que ela tinha conhecido, que se chama Mary, e os dois acabam ficando juntos. Enquanto isso, a Ross, o Ian e a Liu estavam se divertindo em um bar quando um homem que se chama Richard se aproximou da Liu e eles acabaram se conhecendo, mas não passou daí. O Ian então levou ela para sua casa e diz para ela que vai tudo acabar bem porque ela parecia estar infeliz por conta do Tom. Então nós vamos para outra cena onde a Mary estava se apresentando, enquanto o Tom estava nos bastidores falando com o Harold. Ele disse que ele precisava voltar para casa e o Harold prometeu ir para o aniversário de 21 anos dele. Então depois de voltar para casa, eles estavam jantando juntos. Mas aqui, o Tom recebeu uma ligação da Mary e a Liu só fica dando aquela boa e velha olhada com ciúmes pra ele. Então, os dias vão se passando e depois de um tempo, o Harold veio visitar ele e ainda trouxe a Mary com ele pra visitar o Tom, porque era o aniversário dele. A Liu, enquanto isso, fica morrendo de ciúmes daquilo. Então o Tom apresentou a Mary pra ela e ele leva ela para um hotel pra onde ela ia ficar. Depois disso tudo, a Ross conforta a Liu enquanto ela chora. Até porque o moleque era dela até poucos dias atrás e agora tem essa Mary no meio. É óbvio que ela vai ficar muito chateada com essa situação. E assim a Ross diz pra ela que agora é a hora delas acabarem com isso tudo. Então no dia seguinte a Ross e a Liu informam aos seus filhos sobre a decisão delas. E o Ian vai embora falando que o relacionamento do Tom não deveria ter acontecido. Porque isso só estava acontecendo por culpa dele. E ele de fato gostava da Ross. Então, a cena muda pro casamento do Tom com a Mary. Tô te falando, isso vai de 0 a 100 muito rápido. Então, na festa do casamento, a Ross fica morrendo de ciúmes quando ela vê o Ian dançando com uma outra garota. Então, um pouco depois, ele foi lá conversar com a Ross e ele saiu da festa com outra menina. No outro dia, o Ian bateu na porta da Ross logo cedo, mas ela não abriu a porta. E ela chora enquanto escuta os passos do Ian indo embora. Mas depois disso ele foi surfar, e aqui ele acabou se machucando e ele foi parar no hospital. A Liu diz que o Ian iria adorar se a Ross fosse visitar ele no hospital, mas ela não consegue fazer isso.
Então uma outra menina apareceu ali com algumas flores. O nome dela é Hannah e ela ajuda ele nessa recuperação. Então em casa, quando a Hannah e o Ian estavam dormindo, ele acaba chamando ela de Ross no seu sonho. E nós vemos na próxima cena onde o Tom e o Ian estavam discutindo sobre a vida amorosa deles. E depois dessa conversa o Ian volta para casa e é surpreendido com a Hannah dizendo que estava grávida. Então o tempo vai se passando e nós vemos eles já um pouco mais velhos, não tão velhos assim, se divertindo com os seus filhos e netos também. Então a Hannah e a Mary saem com as crianças e o Ian pergunta para as duas se elas estavam felizes da maneira que elas estavam vivendo agora. Mas ele não recebeu uma resposta. E mais tarde, naquela noite, a Lil conta uma história de ninar para as crianças e vai para casa. Mas o Tom vai atrás dela e diz que ele vai voltar em breve para Sydney. E ela só diz que espera ver ele antes disso acontecer. No caminho para casa, nós vemos que ela estava lacrimejando muito. Ela queria chorar, então ela se sentou no seu quarto para chorar. Mas do nada, o Tom chegou ali e os dois acabaram se pegando de novo, enquanto eles falavam que se amavam. Mas o Ian vê isso acontecendo e foi até o outro apartamento e diz pra Ross que ele quer ficar com ela também. Ele chega até a gritar com ela falando que ela fez eles pararem o relacionamento deles enquanto a Lil e o Tom estavam se divertindo. Por conta dele estar gritando, a Mary e a Hannah viram essa cena toda acontecendo. Então, se sentindo traídas, as duas pegam as crianças e entram no carro para ir embora. Enquanto Ian fica chorando ali. Já no dia seguinte, o Tom chega em casa sem saber o que aconteceu e pergunta para a mãe dele. Então a Lil explica para Ross que o que aconteceu na noite passada foi apenas casual e não iria durar mais. Então, nós vemos os quatro deitados juntos, tomando um sol. E tudo chegou ao final dessa forma. Eu não consigo explicar para vocês se isso de fato foi um final feliz ou não. Mas que foi loucura total, isso eu posso dizer que foi. E é até confuso explicar essa história pra vocês porque são duas mães e dois filhos. E quando você vai comentar sobre um ou outro, você sempre acaba confundindo porque é uma situação muito inusitada e que com certeza já aconteceu na vida real. Tamo junto, galera. Até a próxima.